Com tantas boas opções de atacante, surge uma grande dúvida: como fechar o nosso ataque? Será que vale mais Yuri Alberto ou Memphis? E será que ainda dá para confiar nesse Flamengo? Nesse vídeo eu vou responder todas essas dúvidas e passar as melhores dicas por posição para te ajudar a mitar na rodada 8 do Cartola FC 2025. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo para atualizar o nosso time na rodada 8 e para passar as dicas para vocês. Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas fantasy game, futebol de modo geral, sempre focado nos números, nas estatísticas, para te passar análise de qualidade. Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, muito importante. A gente tem vídeos da terça, sexta e lives aos sábados, tá? Enfim, como eu falei, o foco desse vídeo é a rodada 8 do Cartola. Então já deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Mas antes, eu quero falar um pouquinho sobre os jogos que aconteceram aí no meio de semana. Então, assim, no vídeo de terça-feira, a gente fez uma análise ali, né? Bem completa sobre todos os jogos da rodada. A gente foi passando a análise tática de todos os jogos aqui pelo Joga 10 News. Passou as estatísticas, né? A gente apontou ali como principais SGs para a rodada o Flamengo, o Palmeiras e o Fortaleza. E os principais times para tomar gol na rodada, o Bahia, o Juventude e o Fluminense. Mas aí aconteceram vários jogos aí no meio de semana de Sul-Americana, de Libertadores, e eu acho que algumas coisas podem ter mudado, então quero comentar com vocês. Eu quero pedir também para vocês deixarem nos comentários o que vocês acharam desses jogos. Eu admiro muito o pessoal que consegue assistir todos os jogos. Eu não consigo assistir todos os jogos que acontecem. Assisto alguns e eu conto muito com a colaboração de vocês de comentar aqui alguns jogos que eu não pude ver para ver o que vocês acharam, tá? Então, alguns comentários. Primeiro, falando sobre o Flamengo, né? O Flamengo acabou empatando com o Central Córdoba na Argentina, 1-1, né? Conseguiu fazer um primeiro tempo bom. Assim, o começo do primeiro tempo foi muito bom, depois caiu bastante o desempenho. A segunda etapa foi muito abaixo, né? Por pouco o Flamengo não foi derrotado e ficou numa situação muito difícil na Libertadores, né? O Flamengo tem 2 jogos em casa, precisa obrigatoriamente ganhar os dois e ainda fazer saldo de gols, né? Então, na próxima meio de semana, tem um jogo decisivo contra a LDU, que é um adversário chato, no Maracanã, precisando ganhar, de preferência por 2 gols de diferença. Então, assim, me preocupa isso daí. Eu tenho um pouco de medo de o Flamengo poupar alguns jogadores. Mas, do outro lado, o Bahia também perdeu para o Nacional. Eu não assisti esse jogo, mas perdeu de 3-1, né? Saiu ganhando e tomou a virada. E também se complicou, né? Tem 2 jogos fora, contra o Atlético Nacional e contra o Internacional de Porto Alegre, né? E vai precisar ganhar um desses jogos, senão vai ser eliminado da Libertadores. Então, também eu acho que o Bahia pode poupar alguns jogadores aqui. Muito importante a gente ficar de olho aqui nas notícias, tá? Assim, por exemplo, se vier um Flamengo titular e um Bahia misto, o Flamengo vira muito favorito, e aí Arrascaeta e Pedro viram mais unanimidades ainda. E aí a gente pode pensar até em mais peças do Flamengo. Agora, se o Flamengo vier poupar algumas peças e o Bahia vier mais completinho, a gente tem que tomar cuidado com isso daí, né? Então, esse eu achei um destaque interessante. Achei um destaque aí, falando sobre o Vitória, que ele poupou o Mateuzinho, eu estava falando, né? O Mateuzinho precisava descansar um pouco no jogo da Sul-Americana. O Mateuzinho entrou só no segundo tempo, então fiquei feliz com isso. Acho que pode ser uma peça boa para a gente aproveitar nessa rodada. É, Destaque também para o Internacional, cara, que perdeu de 3-1 para o Atlético Nacional. E eu assisti só o primeiro tempo. Jogou um futebol bem mais ou menos, tá? O time do Inter acabou sendo derrotado. Os dois times também têm jogos importantes da Libertadores no próximo meio de semana, né? Então, tomar cuidado aqui de qual time que vai poupar. Mas, assim, fiquei mais animado ainda de escalar o Igor Jesus depois de ver o primeiro tempo do Inter. Tá bem fraco, cedeu muitas chances, né? Então, Igor Jesus acaba se tornando uma peça legal. Olho no Cuiabano, que jogou como ponta, fez gol até no cara bobo. Acho que pode ser um destaque legal aí para essa rodada, né? E Palmeiras e São Paulo, que praticamente encaminharam suas classificações aí na Libertadores. O Palmeiras até já garantiu o primeiro lugar, então vamos com foco total aí para esse clássico, né? E aí, também um último destaque para a gente poder passar para nossa atualização: Fortaleza, cara. Fortaleza meteu 4-0 no Colo-Colo, atropelou.
também encaminhou sua classificação na Libertadores e a gente vai ter escalação. Acho que é um jogo que a gente vai ter que ficar bastante de olho, tá? Peças do Fortaleza vão ser bastante importantes para essa rodada aqui. Mas é isso que eu queria falar. Quem quiser ver um pouco mais da análise dos jogos, dos times com mais chance de gol, a gente fez uma análise de jogadores também lá, bem legal. Vocês podem voltar no vídeo de terça-feira, mas quero pedir para vocês comentarem aqui no vídeo quem assistiu mais jogos ali, o que acharam desses jogos que vocês assistiram no meio de semana, tá? E antes também de começar a passar para vocês, quero dar dois recadinhos. A gente está com nossa degustação do plano de sócios aberto. Eu vou comentar um pouco mais para frente, mas quero falar para vocês, né? Amanhã o mercado fecha às 3h59. Nossa live, anotem na agenda de vocês. A gente tem feito lives que o pessoal tem gostado bastante. Vai começar 1h da tarde, tá? Então anotem na agenda de vocês. 1h da tarde, ativem o sininho também, porque o YouTube aparece notificação, né, quando vocês ativam o sininho da live. 1h da tarde a gente vai fechar o nosso time, ver a escalação do Fortaleza, tirar as dúvidas de vocês também, resenhar bastante para poder fechar o nosso time, tá? Então vamos lá partir para nossa escalação. Então, vou vender alguns jogadores aqui, né? A gente sempre faz isso. Na verdade, eu vou deixar a base que a gente tinha comentado no último vídeo de quem eu achava que eram jogadores importantes para a gente ter na rodada, tá? Então vamos vender o resto dos jogadores, né? Na última rodada eu tinha escalado o Pikachu de reserva de luxo. Eu nem sei se ele vai para o jogo. O Fortaleza teve algumas mudanças aí no jogo de meio de semana contra o Colo-Colo. Pô, Eduardo, vai deixar o Gustavo Mancha aí? Então, ele continua como nulo aqui no Cartola, mas ele tá provável aqui no Joga 10, né? E no jogo da Libertadores, eu falei para vocês, né, que ele tinha saído sentindo uma lesão, mas ele já jogou na Libertadores, então eu imagino que ele vai jogar no Brasileirão, não vejo por que ele não jogaria. Então, sim, vou deixar o Gustavo Mancha aqui como uma peça-chave aí para a rodada, tá? De qualquer jeito, acho que uma peça do Fortaleza defensivamente é importante da gente ter. Então vamos lá, começar a montar o nosso time aqui. Continuo deixando o Pedro e a Arrascaeta como bases aqui para a rodada, porque por enquanto as notícias que a gente tem é que o Flamengo vai titular e o Flamengo titular é muito forte em casa. Então o Pedro e a Arrascaeta, a gente viu no último vídeo como eles têm probabilidades altas de participar de gol. A gente vai falar um pouquinho aqui de vários jogadores com probabilidade de participar de gol, de probabilidade estatística e tudo mais, né? Eu quero começar falando do meio de campo, tá? E aí, quero usar para vocês aqui para falar da nossa posição de meio de campo, um material que a gente manda para o sócio lá de análise de jogadores, né? Tava até fazendo alguns estudos antes de entrar para o vídeo aqui, antes de começar a gravar o vídeo. E aí, falando um pouco da posição de meio de campo, né? E alguns destaques, tá? Primeiro, o Arrascaeta com uma média impressionante. E se a gente filtrar a média do Arrascaeta em casa, ainda aumenta ainda mais. Então, por isso que eu acho que ele é um cara importantíssimo de ter no time. Mas uma coisa que eu estava estudando antes era a questão da média básica, tá? Jogadores com alta média básica. Vamos filtrar aqui, ó. Então, se a gente pegar os jogadores com mais média básica aí no campeonato, o primeiro é o Matheus Pereira, tá? Um cara que tem se destacado muito. O segundo, Lucas Sacha. Depois, Rubens. Depois, Richard Rios, tá? Então, aqui a gente tem 4 nomes com bastante potencial interessante. Descendo um pouco mais, a gente vê o Mateuzinho aqui com uma média básica legal. E aí eu acho que a gente já tem alguns jogos do campeonato decorrido, então a gente já consegue olhar mando de campo. E aí fui olhando mandante, tá? E aí, de novo, a gente viu o Matheus Pereira, mas ele vai ser visitante. E aí um destaque que me apareceu aqui, olhando pela média mandante, o Mateuzinho, tá? Quarto melhor meia em média quando joga em casa, tá? E uma média básica que aumenta bastante, pula para 4,73. Então, assim, eu fiquei com alguns nomes, e até passando o que eu costumo falar para vocês de nomes favoritos para a rodada. Eu acho que o Arrascaeta eu acho unanimidade. Daí eu coloquei o Matheus Pereira com um nome bem forte, média básica excelente. No último vídeo a gente falou de quantos passes ele tem dado aí decisivos, né? Que não tem virado assistência porque os companheiros dele têm perdido o gol, mas uma hora vai sair. Tem finalizado muito, então, cara de muito potencial. Mateuzinho também me chamou a atenção, média muito forte em casa. E eu falei para vocês, né, que eu ia ficar de olho nesse jogo da Sul-Americana. Ele foi poupado, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Ele estava muito cansado. Ele foi poupado e jogou menos minutos, então coloco ele como um nome favorito aqui. Colocar o Rubens também como um nome favorito aí para a rodada, tá? Um cara que também tem gerado muita média básica. Vai pegar o John Arias, que é um cara que perde muita posse de bola, né? E aí, mais dois nomes: Lucas Sacha, do Fortaleza, média básica também espetacular, e o Richard Rios, do Palmeiras, também. Acabou as nossas estrelinhas para colocar aqui, mas o Richard Rios também destacaria. Então, assim,
qualquer um desses meias que você escalar no seu time, você vai estar muito bem servido, tá? Eduardo, e o Pikachu que você comentou, cara, eu acho que o Pikachu seria uma opção excelente aí para rodada, só que o problema é, ele tá como nulo agora lá no Joga 10, né? Ele não começou como titular na Libertadores, a tendência é que o Marinho jogue no lugar dele. Inclusive, a gente vai comentar do Marinho, acho que é uma excelente aposta aí para rodada, tá? Tá, Eduardo, mas quem que você vai escalar aí no seu time? Então, um primeiro cara que eu não quero abrir mão é o Matheus Pereira. Eu tinha comentado já no vídeo de terça-feira os motivos, né, de ele estar muito perto de participar de gol. É o jogador com mais média básica. Acho que tem um potencial legal jogando contra o Lanterna do campeonato. Essa terceira vaga, aí eu quero trazer para vocês aqui, ó, card na tela. E a gente está trazendo, e a gente vai mostrar para vocês, os jogadores do meio de campo com mais probabilidade de participar de gol, né? Então vocês veem aí que o Arrascaeta tá disparadaço em primeiro, 53% de chance de participar de gol. E aí o segundo nome, em termos de probabilidade de participar de gol, foi o Mateuzinho, tá? Com 40%. E até comparando com alguns jogadores que eu estava em dúvida, por exemplo, o Rubens e o Lucas Sacha, o Rubens está com 25% e o Lucas Sacha com 20%. Então, apesar de serem jogadores que geram bastante média básica, a probabilidade deles de participar de gol está bem abaixo, tá? Então, assim, o Rubens está na frente do Lucas Sacha, então entre Rubens e Lucas Sacha, eu prefiro um pouco mais o Rubens, né? E aí, eu deixei os outros fechados aí para os sócios, mas hoje à noite vai ter live, né, dos sócios ali. E aí na live a gente vai mostrar essa probabilidade de participar de gol ali, né? Vamos mostrar também probabilidades dos atacantes. Por isso que eu falei que é bem importante a gente falar da degustação. Mas, já dando um spoiler para você, adianto para vocês que o Matheus Pereira tá nessa linha de cima aí, tá? Jogadores com probabilidade de participar de gol. Então, para quem tem bastante cartoleta aí, eu recomendo um meio de campo com Arrascaeta, Matheus Pereira e Mateuzinho do time do Vitória, tá? Acho que é um meio de campo bastante forte. Inclusive, te dá possibilidades de colocar, por exemplo, numa reserva de luxo, o próprio Rubens, o próprio Lucas Sacha ou até um Richard Rios, tá? Pô, Eduardo, não tenho tanta cartoleta assim para colocar o Mateuzinho. Quem que você recomenda? Cara, daí eu recomendaria o Rubens no lugar ou do Mateuzinho, principalmente, ou do Matheus Pereira, tá? Matheus Pereira eu sei que é um cara bastante caro, eu acho que vale bastante a pena. Pô, eu não consigo escalar o Rubens. Lucas Sacha seria opção aqui. E aí, descendo mais, aí seria o Emmanuel Martins do Fortaleza, que é a opção que eu passaria para você, tá? Mas essa acho que é uma análise importante aí para a rodada. E o fato do Mateuzinho ter sido preservado e ter aparecido no nosso algoritmo ali com uma probabilidade alta de participar de gol, fez a gente escalar ele aqui no nosso time. Então, Mateuzinho está escalado no nosso meio de campo, está fechado desse jeito aqui para a rodada, tá? Vamos passar agora para a posição de lateral, aqui acho que é uma posição importante. A gente já vai lá para o ataque, né? Que acho que é uma posição fundamental também para a rodada. A gente vai gastar bastante ali no lateral. E aí, quais são os nomes que eu já tinha falado para vocês que tinham me chamado a atenção, tá? O Wesley do Flamengo, eu tinha até escalado no vídeo de terça-feira. Os nomes do Palmeiras, Piquerez e o Giai aqui. E o Juninho Capixaba, tá? Eram os nomes que tinham me chamado a atenção no vídeo de terça-feira. Cara, assistindo o jogo do Flamengo, eu fiquei muito preocupado com a atuação do Wesley, tá? Uma atuação muito abaixo. Depois eu gosto de ir no Twitter para ver o que os torcedores estão falando. E aí foi uma coisa que eu comecei a reparar mais, realmente. Desde que ele voltou da seleção, caiu muito o nível do Wesley, né? Eu ainda acho que ele é um cara de potencial ali, né? É um cara que é ofensivo, que tem gerado média básica, tem desarmado bastante, mas o nível técnico do Wesley me preocupou um pouco, tá? Em compensação, me chamou a atenção o nível técnico do Giai, tá? Jogando muita bola, cara, fez um jogo muito bom contra o Cerro Porteño, vem numa crescente muito grande, e o Piquerez também me chama a atenção. E aí, inclusive, quero mostrar para vocês um outro material que a gente tem mandado para os sócios lá, que é esse daqui, ó. Que a gente manda com os jogadores que mais perdem a posse de bola, né? E aí me chamou a atenção uma coisa aqui, olhando do São Paulo. Aliás, mostrando todos os jogadores, o jogador que mais perde posse de bola no campeonato é o Lucas Ferreira, jogador da base do São Paulo, que joga normalmente pelo lado direito. Isso daria um potencial muito forte mesmo, pro Piquerez. Mas, olhando aqui no Joga 10, eu vi que na escalação do São Paulo, o Lucas Ferreira tá como dúvida, né? Se eu não me engano, ele não jogou no jogo da Libertadores. Quem jogou na ponta foi o Cédric Soares, tá? Então eu imagino que o Cédric Soares vai começar como ponta direita ali, né? E aí, se a gente filtrar aqui pelo São Paulo, São Paulo,
Aqui, ó. Os jogadores que mais perdem posse de bola. Lucas Ferreira, depois o Matheus Alves e depois o Ferreirinha. Isso em que o Cedric Soares cai bastante. E o Ferreirinha joga do lado do Giai. Então, a gente vai trazer aqui, ó, card na tela, nossa segunda opção para lateral, para fechar com os Escobar unanimidade para rodada, Giai do Palmeiras, cara. E aí me impressionou assistir o jogo do seu Portinho ali, Palmeiras, o reprise, né, do jogo, eu estava acompanhando mais o jogo do Flamengo, colocando na segunda tela ali o Palmeiras, né, meu time de coração, claro que eu ia assistir ali numa segunda tela. E, cara, olha a média do Giai nos últimos 5 jogos. 8,96, tá uma média impressionante. Média baixa de 5,96. 17 desarmes conquistados nesses últimos 5 jogos. Média de mais de 3 desarmes por jogo. E vai enfrentar o Ferreirinha, como a gente viu ali, cede em média 4,7 desarmes para laterais. Então, quase 5 desarmes por jogo que o Ferreirinha cede. Cara, Giai tem um baita potencial de desarmar e de conseguir uma excelente pontuação. Então, a gente vai escalar, voltando aqui para a tela, Giai está escalado no nosso time. Eu falei para vocês que Palmeiras e São Paulo tem esse um jogo truncado. E aí o Giai eu acho que cresce muito de potencial aí, pensando no SG do Palmeiras. De novo, quem quisesse ir para o Wesley seria uma opção legal. Quem quisesse ir para o Juninho Capixaba também seria uma opção excelente aí para rodar, né? Vamos passar aqui para a posição de atacante. Antes, só deixa eu falar para vocês, né? Muita gente surgiu dúvida, deixaram nos comentários ali, né? Então, a gente está com o nosso plano de degustação aberto, do plano de sócios. Como é que funciona? Por apenas R$ 5, você tem acesso ao nosso conteúdo da rodada 8 e da rodada 9. O que é esse conteúdo? Bom, a gente tem um material estatístico completo, que eu estava falando aqui para vocês, esse dashboard analítico, material em planilha, né, do Excel ali, que tem uma análise bem legal, probabilidade de participar de gol e probabilidade de SG. Tem a live exclusiva do sócio, que vai ser hoje, sexta-feira, às 7 horas da noite, para o pessoal poder tirar dúvida também. A gente tem também os nossos times que a gente manda para o pessoal, enfim, um material bem completo. E você tem acesso na rodada 8, na rodada 9 por apenas R$ 5. E se você curtiu o material, falar, pô, achei maneiro, gostei desse material, são os caras que trazem uma análise legal. Lembrando que a gente tem parceria ali com o Ebert, né, do canal Especialista. Você vai ter um desconto para adquirir o plano para o restante do ano. Então, cara, vale muito a pena, tá? Eu vou deixar esse link exatamente na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Você vai preencher aqui, né, com o seu e-mail, colocar o seu celular, fazer o pagamento, pode ser cartão de crédito ou Pix. E aí, depois que você fizer o pagamento, vai aparecer o link para vocês do nosso plano do grupo exclusivo, tá? Então, assim, não precisa mandar comprovante para Instagram, nada disso. É só você fazer o pagamento e já vai aparecer o link para você do grupo. E aí você entra direto no grupo. Lá vai ter todo acesso ao material estatístico, a live dos sócios e o restante do material completo, tá? Então, muita gente me perguntou se precisava mandar comprovante. Não, é pelo link mesmo. Você já tem acesso ao material completinho, tá? Então é isso, vamos voltar aqui para nossa escalação e vamos voltar para falar dos atacantes para a rodada, né? Então, assim, Pedro não abre mão para a rodada, unanimidade. Até falando para vocês a questão da probabilidade de participar de gol, o Pedro é disparado o jogador com maior probabilidade de 63%, tá? Inclusive está 10% à frente do Arrascaeta. Isso, inclusive, vai me pesar para a gente falar um pouquinho sobre o capitão quando a gente chegar lá e também sobre a questão do reserva de luxo, tá? Então, Pedro, um nome muito forte. E aí, no vídeo de terça-feira, eu falei que eu não escalei, né? Nem o Memphis, nem o Yuri Alberto, né? Eu escalei o Hulk e o Igor Jesus. Só que aí, cara, eu fui olhar essa questão da probabilidade de participar de gol, que a gente vai mostrar lá para os sócios, e o Memphis e o Yuri, eu não vou dar spoiler de quanto que é, mas eles estavam em terceiro e quarto, tá? De termos de probabilidade de participar de gol. Então eu acho importante no nosso time ter ou Memphis ou Yuri Alberto, tá? Um dos dois eu acho que é importante. E aí, card na tela para quem que a gente vai escalar desse ataque do Corinthians. E aí fiz uma comparação legal, igual eu fiz a do Arrascaeta e Pedro no vídeo de terça-feira, entre os dois. Média do Mendes, 9,42. Média do Yuri Alberto, 6,94. Média básica do Memphis, 3,75. Média básica do Yuri, 1,66. Minutagem, muito parecido, 83 para o Yuri, 81 para o Memphis. Minutos para participar de gol, 116 pro Yuri, 98 pro Memphis, tá? E aí, em termos de probabilidade de participar de gol, o Yuri tá na frente, 1% na frente. Praticamente empate técnico. Como eu falei para vocês, eles estão terceiro e quarto, tá?
Não vou dar spoiler de quem são o segundo, quinto, sexto, sétimo e tudo mais. Vocês vêm lá na live aí para poder, dos sócios, tá? Dar um gostinho aí para vocês poderem virar sócios aqui do nosso plano, né? Enfim, por esses critérios aqui, voltando para a tela, entre os dois, eu prefiro o Memphis, tá? Acho que o Memphis tem um potencial melhor, tá até precisando de menos para começar a valorizar, então vou escalar ele. Cara, para quem tem cartoleta, aí falando das outras opções para a gente fechar o nosso ataque, seria excelente você colocar, por exemplo, um Hulk e colocar na reserva de luxo o Yuri Alberto, tá? Pô, seria um ataque muito top. Eu acho que a gente não vai ter cartoleta para fazer tudo isso. Uma outra possibilidade bem bacana para a gente poder fechar o ataque seria colocar a dupla do Corinthians e o Mendes, você cercaria o ataque do Corinthians e aí você poderia colocar alguns reservas de luxo. Tem o Caio Jorge, que eu comentei aqui, tem o Igor Jesus do Botafogo, que eu acho que é interessante, e aí o nosso amigo Di Marinho, tá? Ele não tá provável aqui, ó, o Di Marinho, opa, Marinho, aqui, ó. Não tá provável, mas eu coloquei ele como atleta favorito. Custa 6,85 para quem comentou falando de, pô, queria saber de um jogador mais barato, tô precisando de ganhar cartoleta, tô precisando de um time bom e barato. Cara, todos os atacantes do Fortaleza estão bem baratinhos, tá? Breno Lopes, Daverson, Lucero, Marinho, todos eles são opções excelentes. E aí, até mostrando aqui para vocês, ó, da nossa análise de sedimento, é, o time do Juventude é o time que mais cede pontos para atacante, tá? E a gente vai ter escalação do Fortaleza, cara. Então, assim, cedendo tanto assim, os atacantes do Fortaleza que pintarem são excelentes nomes para rodada, tá? Eu tô falando do Marinho, principalmente, eu tô com uma vontade grande de escalar ele aqui no meu time, pelo seguinte, ele, no jogo da Libertadores, foi o cara que tava cobrando bola parada. Ele e o Breno Lopes, tá? O Marinho cobrava de um lado, o Breno Lopes do outro, também falta, eles estavam dividindo, tá? Então, assim, acho que o Marinho é um cara com potencial. O Juventude toma muito gol de bola parada. Inclusive, o Daverson também pode ser um potencial legal para a rodada. Aliás, para quem tá muito sem cartoleta, você pode colocar Marinho e colocar o Daverson na reserva de luxo. Cara, são muitas opções do Fortaleza que são interessantes, tá? Mas, por enquanto, vocês já devem imaginar aí quem que eu vou colocar de reserva de luxo, pensando que eu não tô escalando ele aqui no meu time, eu já coloquei ele na capa, né? Por enquanto, eu vou escalar o Igor Jesus, tá? No nosso time. Eu falei para vocês no vídeo de terça-feira, cara de muita média básica, finalizando bastante. O Inter, no Brasileirão, tem cedido por jogo mais de duas grandes chances de gol. E no jogo da Libertadores, assim, foi uma tragédia a defesa do Inter. Então, tô apostando aqui no Igor Jesus por enquanto. E aí vocês já imaginam quem que a gente vai colocar na reserva de luxo. Mas, por enquanto, não vou escalar. Vou deixar para quando a gente for falar também no nosso capitão aí para rodada, né? Então, agora, para a gente fechar o nosso sistema defensivo aqui, é, falando aqui da posição de zagueiro, eu falei do Gustavo Mancha e coloquei ele como uma opção unanimidade para a rodada. E na verdade eu acho que é unânime ter um zagueiro do Fortaleza, tá? A gente falou no último vídeo, o time do Juventude é o time que mais cede pontos para zagueiro, 9,5 pontos cedidos para zagueiro, cedendo muito desarme, falhando na bola aérea. A gente lembra do Vitor Gabriel ali, né? E assim, muita gente falou: ah, foi sorte, Vitor Gabriel. Quem viu, a gente postou no Instagram, tá? Quem viu lá, eu falei para vocês, né? O, é, o Vitor Gabriel tinha conquistado muitas finalizações e o time da Juventude já era o time que mais tomava gol de bola parada. Então, de novo, continua aqui. Por isso que eu acho que o Gustavo Mancha é uma opção excelente. No vídeo de terça-feira, eu tinha dobrado Fortaleza com Kusevich e Davi Luiz. Eu fiquei um pouco de receio de dobrar o Fortaleza, mas principalmente pelo seguinte motivo. Tirando aqui o Wesley do time, eu fiquei sem zagueiro, sem peças defensivas do Flamengo, tá? Então, assim, aqui na posição de zagueiro, por uma questão de estratégia, eu vou escalar e até tá precisando de pouquinho para valorizar o Léo Ortiz, tá? Mas, de novo, para quem quisesse fechar a defesa do Fortaleza com Kusevich e Gustavo Mancha, dá até para fazer o hack, seria uma opção legal, tá? Eu até tô em dúvida se eu vou fazer isso ou não, tá? Tô pensativo se eu vou dobrar o Fortaleza ou se eu vou realmente com o Léo Ortiz aqui no meu time, tá? Bom, falando das opções, além dos dois do Fortaleza, a gente tem o Léo Ortiz, que seria uma opção bem legal. Um outro cara que eu trouxe como atleta favorito, Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. O time do Fluminense cede bastante desarme, principalmente pelo lado do Júnior Alonso, tá? O Arias perde muita posse de bola. Também seria uma opção bacana e baratinha. Mas, cara, a gente teria o Bruno Fux aqui do Palmeiras e o Gustavo Gomes também do Palmeiras, tá? Zagueiros, para mim, é isso. As duas opções do Palmeiras, as duas opções do Fortaleza, Léo Ortiz e Júnior Alonso e fecha, tá? Zagueiro tem sido uma posição bem difícil. Por enquanto, a gente vai com Gustavo Mancha e Léo Ortiz.
E aí a gente vai trazer um zagueirinho legal aí para o nosso banco de reservas, tá? Fiquem de olho ali, a gente vai escalar daqui a pouco o nosso banco de reservas, vocês vão ver que vai ser uma opção bem bacana, tá? Vindo aqui para a posição de goleiros, tá, pessoal? A gente tem aqui alguns nomes interessantes para a rodada. O Everton do Palmeiras seria uma opção legal, o Rossi também seria uma opção legal, só que eles estão bastante caros e precisam de muito para valorizar, né? Seriam opções legais de SG. Daí, trazendo aqui, ó, card na tela para um cara de aposta ali, até um amigo nosso que comentou no chat perguntando sobre ele. Cara, eu não lembro agora, vou ficar devendo aí quem foi que comentou no chat, mas parabéns aí, uma análise muito braba. Cássio, cara, acho que o Cássio é uma boa opção para apostar. Precisando de 3,87 para começar a valorizar, ótima valorização. O Cássio tem média de 3,63. O Cássio, fora de casa, em 3 jogos, já fez 13 defesas, excelente. E o time do esporte cedeu 18 defesas quando jogou em casa, tá? Então, você confia no SG do Cruzeiro? Não muito, tá? Tá 32% só de chance de SG aí para rodada. Mas tem um potencial grande de defesa e precisa de bem pouquinho para valorizar o Cássio aí do Cruzeiro, tá? Então, voltando aqui para a tela, cara, acho que o Cássio é uma excelente opção para rodada. Minha dúvida é que a gente não vai conseguir fazer o hack, tá? Não tem nenhum goleiro mais caro do que o Cássio que a gente poderia fazer o hack. Isso tem me preocupado, é uma posição que a gente está bastante dúvida, a gente vai acabar fechando na live ali, tá? Mas falando de alguns outros goleiros que são interessantes para quem não quiser escalar o Cássio e quiser trazer goleiros que possam fazer o hack, a gente tem o Lucas Arcanjo, uma opção bem legal do time do Vitória. É o goleiro com mais defesa aí no campeonato. E também o Gabriel Brazão do Santos, tá? Também seria uma opção bem bacana. Ô, Eduardo, muita gente tem falado do Brazão, por que você não tá escalando ele? Cara, eu não quero dobrar o Santos na defesa com Escobar e Brazão, tá? E aí, por isso que eu não escalei ele, busquei ali o Cássio, acho que o Lucas Arcanjo também pode ser uma opção bacana. De repente, um Gustavo aqui do Juventude, meio loucura, mas tá difícil, tá? Muita gente vai ter que realmente dobrar o Santos ali e torcer para o Santos segurar um SG, né? Mas é isso. Ainda estou em dúvida bastante. E aí, falando dos técnicos, Abel Ferreira e Felipe Luiz seriam opções excelentes aí para a rodada, mas estão bastante caros ali. Na minha opinião, eu acho que o Fortaleza é o principal favorito aí da rodada. A gente falou várias peças do Fortaleza. Mancuso, Kusevich, Gustavo Mancha, Marinho, Pikachu, Martinho, Lucas Sassi, cara, muita opção boa. Então, a gente vai escalar o Vojvoda aqui como o principal técnico da rodada, tá? Mas para quem tá mais sem cartoleta, evidentemente o Carpini seria uma opção viável aí para vocês escalarem no time de vocês, ou até o Renato Paiva seria uma opção legal aí para vocês escalarem no time de vocês. Mas, para quem tem cartoletas, o Vojvoda é uma opção excelente, tá? E agora a gente vai montar nosso banco de reservas, escalar o nosso capitão, e a gente vai ter uma mudançazinha no capitão, por um fator que a gente vai trazer aí para vocês. Mas antes de a gente escalar o nosso capitão, da gente montar o nosso banco de reservas, quero pedir para vocês e agradecer, sempre faço isso, mas me desculpem, hein, mas eu preciso fazer isso, agradecer vocês. Cara, o vídeo tem sempre bombado aí. A gente tá numa crescente muito boa. Passamos de 8 mil inscritos aí. Muito obrigado, tá? Eu tenho certeza que até o final do ano a gente vai passar dos 10 mil, não tenho dúvida disso, tá? A gente começou o ano com 5 mil e em 8 rodadas já tá em 8 mil. Então a gente vai extrapolar. Quem sabe a gente não chega nos 15 mil esse ano aí, né? E agradecer, pessoal. Os vídeos passando quase sempre de 10 mil, chegando perto de 10 mil. Só agradecer mesmo. Quero pedir para vocês, a gente já pede bastante do YouTube, like, inscrição no canal para quem é novo, hypar o vídeo é sempre muito importante. Quero pedir para vocês se inscrever aqui também, seguir a gente no Instagram, tá? A gente está quase chegando aí nos 2.500 seguidores. E, cara, posso prometer para vocês que a gente nessa rodada vai ter um conteúdo muito top no Instagram, tá? Vou publicar um conteúdinho lá que pô, vai valer muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Nos stories também vou publicar várias coisas bacanas. Vai ter a comparação de Memphis Yuri, de Pedro Arrascaeta. Vou colocar um spoilerzinho já de probabilidade de participar de gol amanhã, no sábado vai ter também, tá? Vai ter dicas por posição, cara, muito conteúdo legal. Então, aproveitar esse pedido do YouTube para também seguir a gente no Instagram. É mais um espaço ali para a gente interagir e conversar bastante. E também lembrar vocês do nosso degustação aí, conteúdo top aí, R$ 5 para 2 rodadas, com desconto depois. Live hoje, sexta-feira, então conteúdo muito top. Quem puder, link tá na descrição e nos comentários. Vamos escalar nossos reservas aqui. Na reserva do gol, eu vou colocar o Lucas Arcanjo, foi um goleiro que me impressionou bastante, fazendo muitas defesas, um dos goleiros com mais defesas aí, enfrentando o time do Vasco, que finaliza bastante. Lucas Arcanjo é uma opção legal.
É possível até que a gente mude pro Lucas Arcanjo no vídeo, na live de amanhã, tá? Muito importante acompanhar a live. Na reserva pro Giai, é... Mateuzinho não, Alexandro. Cara, Alexandro seria uma opção legal, tá? Ou Ayrton Lucas também seria uma opção bacana ali. Natanael é um cara que me agrada bastante. Ah, ou Mancuso ou Cuiabano, tá? Cara, eu vou escalar o Cuiabano, tá? Poderia ser o Mancuso, também seria uma opção legal, mas vou escalar o Cuiabano. Me impressionou ali bastante, ele fez gol, né? Jogou bastante adiantado. Ficar de olho aqui no Cuiabano é uma opção bem boa aí para rodada. Mancuso também seria uma opção bem legal para essa reserva, tá? Reserva para zaga, cara. A gente tem um nome que eu acho legal, que é o Lucas Halter, do time do Vitória. Eu acho que é interessante. Davi Ricardo, vamos ver se ele tá provável aqui, ó. O Luizão dos Santos, cara, deve jogar como lateral direito. Luizão, vamos ver se ele tá provável. Ah, infelizmente ele não tá disponível, né? Bom, então já que ele não tá disponível aqui, o Luizão, vamos com o com o Lucas Halter, cara. Me impressionou bastante, é um cara que tem vindo muito bem na bola aérea. Até me mandaram no Instagram, um amigo mandou no Instagram que é com o Lucas Halter. Achei interessante. Reserva para o Mateuzinho, a gente vai com o Rubens. E no ataque aqui, né, vocês já imaginam, a gente vai vir com o Di Marinho, tá? Do Fortaleza, Marinho do Fortaleza, tá? Vamos escalar ele aqui no nosso time, bastante potencial, cora a bola parada, potencial muito bacana de participar de gol. E aí, falando do nosso capitão, no vídeo de terça-feira a gente tinha escalado o Arrasca, mas aí, cara, o Pedro tá 10% de probabilidade na frente de participar de gol na frente do Arrascaeta, e o Pedro saiu com 45 minutos, então eu acho que o Pedro tem menos chance de ser poupado do que o Arrascaeta, tá? Então, a gente vai com queixada aqui no nosso time de capitão. E aí, na reserva de luxo, eu falei para vocês que é muito importante. Onde tem seu capitão, escalhe o seu reserva de luxo. Vamos com o Di Marinho aqui na nossa reserva de luxo. E assim a gente está escalado, tá? A gente não está salvando nosso time porque o Cartola tem dado uns bugs ali, mas tenho falado nosso time. Então, estamos escalados com Cássio no gol, pensando nas defesas. Giai, poderia ser o Piquerez, e Escobar, que eu acho que é um nome muito forte. Na zaga, Léo Ortiz e Gustavo Mancha. Meio de campo, top. Arrascaeta, Mateuzinho e Matheus Pereira. No ataque, Memphis Depay ficou um pouquinho na frente do Yuri Alberto, Igor Jesus e Pedro Queixada. Faça a reverência aí, capitão nosso para a rodada. Na reserva, fomos com Lucas Arcanjo, Cuiabano, Lucas Halter, Rubens e reserva de luxo Di Marinho aí com uma apostinha para a rodada. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Falou!